Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora em que estiver a ver o nosso vídeo. Eu sou o Filho da Lua e este é o canal Lua de Março, de onde desde já desejamos boas-vindas a todos vocês que nos acompanham neste momento. É isso mesmo, é isso mesmo. Acho que a tua pergunta está, como assim? Como assim? Que título foi aquele? Infelizmente é isso mesmo, pessoal. É o fim, né? É o fim. E o que mais eu posso dizer, né? Fique até o final desse vídeo que eu vou explicar o que está a acontecer, vou explicar o porquê de eu escrever aquele título, vou explicar o porquê das coisas terem a acontecer desta forma, tá bem? Hoje eu ainda estou no trabalho, estou no horário de trabalho, então tenho que fazer isso porque a razão que faz com que aquele título seja realidade tem que acontecer mais ou menos a estas alturas, então é isso aí, né? Então estou na varanda, né? A minha varanda onde passam alguns carros, então é possível que... Chopela, já vos falei de Chopela, então é possível que aquele é a moto do Correio, né? Estava a dizer o quê? Então é possível que vocês ouçam algum barulho no áudio. E ontem eu não expliquei para vocês enquanto eu cantava o hino angolano, né? Angola avante revolução pelo poder popular. Na liberdade, um só povo, uma só nação. Enquanto eu cantava aquele hino, estava a chover muito, mas muito mesmo, estava a trovejar e tudo mais. É por isso que o áudio saiu a chiar muito, então a qualidade foi péssima. E já me desculpo por isso, esqueci de comentar ontem no vídeo, né? Mas antes de irmos para o tema deste vídeo, deixa-me dizer que hoje é dia 19 de março de 2021. Hoje é dia do pai, né? É dia do pai. E, cara, eu não vou poder fazer uma chamada para o meu pai agora, porque obviamente ele está a trabalhar e deve estar reunido a esta altura. Mas eu sei que ele vai ver isso aqui em algum dia, né? Eu queria muito vos contar a história do meu pai, mas eu vou só colocar alguns trechos dos quais eu me recordo. Eu não me recordo de muito porque nós tivemos uma infância um pouquinho sofrida, que a minha mente, ela decidiu bloquear algumas coisas, estás a perceber? Ela decidiu bloquear algumas coisas e tem coisas que se calhar ainda não estejam... Algumas coisas vêm aparecendo por flashbacks, eu vou tendo uns flashes. Eu tenho um momento em que toda vez que eu dormia eu acordava com um flashback, eu acordava com o som da minha mãe cantando, um canto que eu nunca soube identificar qual era e acordava com medo de alguma cena, tá a ver? Cena que é uma coisa, né? E com medo de alguma coisa. E com o tempo eu fui percebendo o que era que acontecia, o que é que estava acontecendo e tudo mais, né? Mas isso com o tempo nós vamos falando e vamos falar na live, né? Eu ainda vou continuar a tentar fazer a live dos 1000 inscritos, porque é uma coisa que eu estou devendo, só que agora não sei quando é que eu vou fazer isso, né? Mas eu vou explicar muito bem com essas coisas. Então a minha mente gradualmente ela vai trazendo as coisas e tudo mais. E estou a gostar de como estou a aceitar as coisas, estou a aceitar bem, né? Então são poucas as coisas, os momentos que eu me recordo da infância com o meu pai. Mas o que é que eu posso vos dizer com o meu pai? A primeira coisa é que o meu pai é o melhor pai do mundo, né? Se o teu pai é o melhor do mundo, ele, tipo, existe meu pai, depois existe outro pai. Não, meu pai é aquele que está lá em cima. Brincadeira. Cada pai tem que ser o melhor do mundo para o seu filho. E para todos aqueles que tiveram pais que não foram os melhores do mundo, já acreditem. Esse não é o exemplo de um pai. Nem todo pai é assim. Alguns pais são carinhosos. Na verdade, a maioria dos pais são carinhosos. E se não são carinhosos, se calhar eles demonstram o carinho de uma outra forma que a gente não entenda. Mas muitas vezes os nossos pais, eles querem o bem para nós, eles querem o bem para a nossa vida. E é isto que eu tenho aqui a dizer, né? E, cara, daqui a alguns dias, no dia 22 de março, vai ser o aniversário da minha mãe. Não vou poder fazer o vídeo sobre o aniversário da minha mãe, infelizmente, por causa do título do canal, do título deste vídeo, vocês conseguem ver. Então, já de forma antecipada, eu vou dizer: mãe, eu amo você, né? E, cara, todos os dias da minha vida eu oro para que pessoas tenham um exemplo de mãe como você foi para mim, para minha família toda, para os meus amigos, para minha mãe. Os meus amigos, quando chegam na minha casa, eles chamam minha mãe de mãe e ela os trata de filhos.
E eu oro para que as pessoas tenham em suas vidas ou em suas casas pessoas ou figuras de mãe idênticas à sua, idênticas ao que você foi para nós, ok? E eu sei que se calhar algumas vezes possa ter feito algumas coisas que não fossem do seu agrado, mãe. É normal, somos humanos, nós erramos. Mas a boa coisa é que eu estou aqui dizendo que ah, em meio a todos os meus erros, em meio a toda a minha imperfeição, eu sou uma pessoa que daria vida por si, daria o coração por si, daria tudo o que fosse necessário por si, de novo e de novo e de novo. Você é uma das peças mais importantes da minha vida e eu, 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 eu assumi todas as suas batalhas como minhas, eu assumi todas as suas dores como minhas e só para vocês saberem, a minha mãe hoje, ela chegou um tempo em que ela não demonstrava mais que ela estava triste na minha frente porque ela sabia que eu ia assumir aquilo como meu também. Então, mãe, toda vez que você chorou, toda vez que você me abraçou, e eu tinha uma coisa com a minha mãe, sabe? Era normal, na minha casa tem 2 corredores, eu estar a sair do quarto, ela estar a sair do banheiro, nos encontramos aí no corredor, paramos aí, começamos a bater um papo, nossos irmãos vêm, ficam lá, meu, vocês estão a fazer o quê? Eita, mas chevar é fofocar, eita, mas fofocar nossas coisas. Então, é, é assim, cara, eu sou muito amigo da minha mãe, sou muito amigo do meu pai, graças a Deus, né? E se o seu pai estiver em vida e a sua mãe estiver em vida, cara, eu aconselho você a ficar amigo e amiga porque os dias estão a bazar, né? Eu tenho certeza que os dias nunca serão suficientes ou bons o suficientes para eu ter aproveitado mais dos meus pais, mas eu estou tentando aproveitar o máximo que eu posso, tá bom? É verdade que eu não consigo muito ligar para eles, não consigo, mas sempre que eu consigo, quero correr, dar uma volta lá, quero abraçar eles, quero beijar eles, quero dizer para eles o quanto eles são importantes para mim, ok? Então, mãe, feliz aniversário antecipado, muito antecipado mesmo, será daqui a 3 dias. E eu amo você, tá? Eu amo você e você é uma das peças mais importantes da minha vida. Voltando para o dia do pai, ok? Meu pai, nossa, tá passando aqui não sei se é uma ambulância ou o quê. Já passou? Era um carro de polícia, né? Tá bom. Ah, meu pai sempre trabalhou fora. Ele foi professor, ele é professor de profissão. Só que depois ele saiu da educação, começou a trabalhar no setor privado. E lá no setor privado ele, em algum momento, começou a trabalhar fora, né? Começou a trabalhar fora do país, fazia transporte de carga de Moçambique para a África do Sul para Moçambique e vice-versa. Chegava tempos, sabem, que ele ficava cerca de 1 mês, 2 meses, 3 meses fora de casa e nós não ouvíamos, tá a perceber? Foram várias as vezes em que eu acordei de manhã e chamei pelo meu pai, ou de madrugada, chamei pelo meu pai e ele não estava aí. E eu sempre me perguntava, pô, como assim? Por que eu sempre tenho que amanhecer sem meu pai aí? E quando eu completei 5 anos, a minha mãe conseguiu fechar um contrato de trabalho também, ela começou a trabalhar. A minha irmã mais velha tinha 8 anos e então nós passamos a ficar praticamente sozinhos. Tinha uma moça aí dos seus 14 anos, vinha, às vezes cozinhava para nós e às vezes iam embora e depois vinha mais alguém, ficava um pouquinho embora, mas basicamente ficávamos eu, minha irmã mais velha e meu irmão Mateus, né? Antes do tio Guido nascer. E acredite ou não, a minha irmã eu comecei a estudar com 6 anos e os meus pais já não viviam conosco, então nós tínhamos que acordar pessoalmente, ver a hora, nos prepararmos pessoalmente e tudo mais, né? Sabe aquele momento em que você tem que dizer, não quero ir para a escola, não quero estudar, e tem que ter alguém para dizer, vai, 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 vai. Pois é, nós não tivemos essa chance de dizer, não quero, hoje não quero estudar, porque não tinha ninguém para dizer não vai. É como se você, tá vendo, como quando você está doente, né? E você não tem apetite, né? Você quer ter alguém aí para te insistir, não, coma e tudo mais. Mas quando você não tem alguém aí, você mesmo tem que se insistir a comer. Então fica uma coisa, sei lá. Então a gente não tinha isso, mas aconteceu um episódio muito engraçado no ano de 2000, quando a minha irmã ela não sabia ver horas no relógio analógico, ok? Aí nós tínhamos um relógio analógico de parede, que era relógio de pontinho, certo? Ela não sabia ver horas, ok? Nós tínhamos uma rádio que deixávamos ela ligada, uma rádio, a manivela, deixávamos ela ligada para que ela pudesse nos dizer a hora, são tantas horas em todo o território nacional, né?
E quando davam 10 horas, ela sempre sabia, então se preparava e ia para a escola. Mas eu entrava às 6 de manhã. E essa rádio só dizia que eram 5h45, que é quando eu acordava. Né? Não, eu entrava às 6h30. 5h45 eu acordava. Mas, um dia, eu fui para a escola. Eu sempre chegava na escola muito cedo. Por 5h45 eu já me arrumava e corria para lá, para a escola. Né? Mas um dia eu cheguei lá bem atrasado. Né? Eu cheguei na fila. Eu já vos contei essa história naquela série de lavando roupa no banheiro. Né? Então eu cheguei lá. Eu meio que estava na fila para apurada e escapei de apurada e eu voltei e disse, mana, eu não quero mais levar apurada, eu não quero mais me atrasar, me ajuda. Ela disse, eu não sei ver horas, meu irmão, mas eu sei que quando o ponteiro pequeno está no 1 e o ponteiro grande está no 12, significa que são 3 horas, 13 horas, é 1 hora da tarde, né? 13 horas ou 1 hora de madrugada. E quando sai, vai para 1, o ponteiro grande vai para 1 e o ponteiro pequeno se mantém no 1, significa que são 13h05. Quando sai, vai para 2, são 13h10. Isso é tudo que minha irmã me ensinou. E a partir daí eu comecei a fazer os meus próprios cálculos. Começava a calcular, sempre que passava para lá, eu calculava se aí é 5, 10, 15, 20. E aí, porque eu era bom a tabuada. Eu disse que não era, mas eu era assim. Eu descobri nesse dia. E a partir daí comecei a saber interpretar as horas. Acredita, minha irmã, acho que só soube depois de uns 5 anos daquele ano em que ela me ensinou a ver horas. Ela só soube depois de 5 anos a ver horas no relógio analógico, acredita? Mas eu soube a partir daquele ano. Então foi assim, porque os meus pais não estavam lá, né? Então sempre o meu pai voltava, ele nos ensinou a falar inglês, how are you, good morning, what's up, e por aí. E ele sempre, por mais que ele estivesse longe, toda vez que ele estivesse perto, ele tentava compensar de alguma forma. Ele tinha uma carinha podre aí, ele sempre nos levava para passear e tudo mais, estás a perceber? E, cara, foi... Ainda que fosse uma vez por mês, uma vez a cada 2 ou 3 meses, ele sentava conosco, jogava cartas. Eu comecei a jogar trunfo muito cedo, graças a ele. Ele não tinha aquilo de nos excluir, ele nos envolvia nas conversas com os amigos e tudo mais, estás a perceber? Então, meu pai foi um pai ausente fisicamente, mas muito presente, eu vou dizer espiritualmente, porque naquela altura nem celular havia, a pessoa tinha que sair e voltar. E foi sempre espiritualmente presente. E o exemplo de como ele era, como ele tratava a minha mãe na altura e tudo mais, foi a coisa que ficou aqui e me fez, e tornou-me este homem que eu sou hoje, e tornou os meus irmãos o que eles são, estás a perceber? E foi assim que a gente cresceu praticamente sozinho. E na altura, no início, a gente brigava muito, a gente lutava. Eu, minha irmã, meu irmão, a gente lutava sério mesmo. Só que chegou um tempo em que quando a gente lutava e a gente ficava a chorar, normalmente tu queres alguém que chegue e diz cala, cala, cala. E nós percebemos que não tinha essa pessoa para chegar e dizer cala, cala, cala. Então, começamos a ver que, olha, também nós só temos a nós mesmos. Então não é para nós lutarmos, é para nós nos protegermos, é para nós sermos a guarida um do outro. E a partir daí passamos a ser os melhores amigos, ok? Nunca mais lutamos, nunca mais batemos um no outro e passamos a brigar com quem brigasse com cada um de nós. Então, passamos a ser isso, mas isso graças aos ensinamentos que os nossos pais davam. Ainda que os nossos pais não falassem muito por palavras, as ações deles refletiam e ficavam no nosso subconsciente, as boas ações. E eu me recordo muitas vezes que a primeira vez que a minha mãe foi chamada para a minha escola, o meu pai foi chamado antes, eu estava na 3ª classe, mas era porque o meu professor queria conhecer a ele para saber como é que ele me educou, porque ele estava muito admirado comigo. E a primeira vez que a minha mãe foi chamada na minha escola foi quando eu estava a fazer a 5ª classe. Em 2004, ela foi chamada, estava lá o presidente do município, a diretora da escola e tudo mais. Então ela ficou apreensiva, tipo, como ela não acompanha os nossos estudos, não tem como estar aí para fazer o dever de casa. Eu nunca fiz dever de casa com meu pai ou minha mãe, né? Mas chegou uma altura em que eu, quando tinha dever de casa, eu sempre ia perguntava, principalmente de história, perguntava, meu pai dizia, eu ia fazia, mas fazermos assim nunca. Então, como ela não participava no dever de casa, não participava nas reuniões e tudo mais, ela ficou com medo, de dizer, vamos expulsar meu filho e tudo mais. Quando ela esteve lá, o presidente do município saiu, foi dar beijinhos a ela, né, na bochecha, abraçou ela e disse, parabéns, o seu aluno
é o melhor aluno de sempre dessa escola. Eu e uma prima minha chamada Elsa Pensilvânia Vânia, os vossos filhos são os melhores alunos de sempre dessa escola, melhores alunos de sempre. Nós fomos congratulados pelo município, pela escola, e minha mãe não aguentou. Foi a primeira vez, talvez, que eu tenha, tipo, de forma consciente, que eu tenha visto minha mãe chorar de alegria. Ela ficou like, wow, man, it's impossible. Estás a perceber? Então foi isso. E uma das coisas mais importantes que aconteceu foi que aos 6 anos os meus pais começaram a introduzir a igreja, a questão da igreja e Deus na minha vida e na vida dos meus irmãos de uma forma muito mais ativa, estás a perceber? Sempre que eles tinham oportunidade, eles nos mandavam para a catequese, nós estudávamos a Bíblia. Eu lembro até que minha mãe nos ensinou um cântico que era para conhecer os livros da Bíblia, mas esse cântico é em Xangana, né? Mateus, Marca, Luca, Yohanan, Tiro, Varoma, Corito, Galatia, Efesa, Filipe, Colossa, Tessalônica, Timoteu, Tito, Filimone, Baeberum, Jacobi, Petro, Yohan, Yudas, Utelo. Se vocês podem perceber, aqui tem todos os livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Éfesos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Quer dizer, são todos os livros. Esse cântico que eu cantei são todos livros falados em Xangana, né? E depois tinha de Antigo Testamento, era Genesa, Exoda, Levítica, Tishayu, Deuteronômio, Yoshua. E assim sucessivamente, né? Todos os livros. Tanto que eu acabo conhecendo todos os livros da Bíblia por causa deste cântico, né? E pronto, aí foi adiante. De vez em quando minha mãe lê muito a Bíblia, de vez em quando a gente sentava e discutia a Bíblia, discutia essas coisas todas, está a perceber? Então é isso, deixa eu ver quanto tempo aqui. 17 minutos. É isso. Então, assim foi a vida dos meus pais, sabe? Eles sempre estiveram distantes, mas eles foram espertos o suficiente para fazer uma conexão com Deus. E eles disseram, Deus, nós estamos a bazar para cumprir a missão que você nos deu com os seus filhos. Se o nosso pão vem de fora, é fora que nós temos que buscar. Naquela altura eu achei que, quando era mais novo, se calhar eu achasse que doía mais para mim ficar distante dos meus pais. Mas quando eu fui crescendo, eu percebi que doía mais para eles ficarem distantes de nós do que nós para eles. Porque eles nunca sabiam como é que nós estávamos, como é que nós estávamos a comer, como é que nós dormíamos e tudo mais. Estás a perceber? Eu me recordo que eu tinha muito medo da escuridão. Eu tinha muito medo do escuro. E um dia, o meu irmão sempre foi um cara de boa. Só que ele foi para a casa de banho e lá no quarto de banho, o quarto de banho estava fora, tinha um gato na escuridão. E vocês sabem que animais, quando estão na escuridão, os olhos ficam, mudam de cor, ficam parece um pouco vermelhos ou alguma coisa assim, mas tem uma cor intensa e o animal não se vê no escuro. Então, a partir desse dia, ele passou a ter pavor de escuridão. Eu tinha medo, ele tinha pavor. E ele não ia mais para o banheiro, ele dizia, não, eu não quero ir para lá. E adivinha, para o meu irmão mais novo, esse que é policial agora, eu era o super-herói dele, então tudo que eu fizesse ele poderia fazer. E ele me colocou numa situação complicada, porque eu tinha medo de escuridão, mas eu tive que enfrentar a escuridão por causa dele, né? Então um dia ele queria ir para o banheiro, ele estava com problema de estômago, mas ele disse, eu não vou. E ele chorava muito, porque aquilo doía muito. Então eu tive que provar para ele que na escuridão não tinha nada. E eu tinha medo de escuridão. Eu tive que ir para a escuridão. Eu recordo que eu fiz isto. Eu fui para a escuridão e eu disse, vês, não tem nada aqui. Não tem nada. Então, e toda vez antes de dormirmos, eu olhava embaixo da cama, eu dizia, não tem nada, já tirei os monstros e tudo mais. Eu tinha que entrar, eu tinha que ir para lá. Então ele passou a se acostumar a não ter medo de escuridão e tudo mais. Tanto que na altura, tudo que eu dissesse que eu não comia macarrão, não comia frutas, ele também dizia, eu não como. E algumas coisas eu passei a comer só para que ele pudesse comer, tá já perceber? Então ficou assim, né? Mas meus pais foram espertos o suficiente para fazer essa conexão Deus, igreja, nós, tá já perceber? Porque eles estariam fora, mas eles sabiam que nós continuaríamos a ter uma boa educação, ok? Então, pessoal, por que eu vou encerrar o canal, né? Será temporário, né? Não vai ser totalmente, porque vocês sabem que esse aparelho que eu estou usando para gravar agora é emprestado e a dona já quer ele de volta.
E até demorou um pouquinho, né? Eu achei que fosse querer antes, né? Eu já tinha um plano traçado de conseguir depositar um celular básico aí para poder gravar e tudo mais, né? Então eu já estava com tudo programado e arquitetado para este período estar a fazer, estar a ter um celular novo para gravar ou alguma coisa assim. Só que acabou acontecendo uma coisa horrível, que foi no mês do meu aniversário, acabou acontecendo aquilo que eu já vos contei, né? Acabei ficando sem, sem condições para fazer isso, né? E pronto. Agora eu não sei, pela primeira vez eu não sei como é que vai ser, né? Mas eu quero, neste momento, aproveitar para agradecer a todos vocês que contribuíram para o crescimento do canal até agora. E, sei lá, eu sei que não terá mais conteúdo para vocês estarem a assistir, mas quem puder continuar a compartilhar, continuar a sugerir, não sei, né? Eu ia agradecer, mas se não puder, tá tudo bem, eu vou entender, né? Porque, sei lá, é complicado compartilhar um canal que não está sendo atualizado e tudo mais, né? Então, desde já eu quero agradecer a vossa força, o vosso desempenho, o vosso empenho neste processo da criação do nosso canal, do crescimento do canal. Eu acredito que se calhar possa perder alguns inscritos e tudo mais, mas não vou perder a força, não vou perder a fé, vou continuar a lutar dia após dia para que algum dia eu volte a conseguir um aparelho para pelo menos estar a gravar, estar a carregar para vocês, tá bem? E é isso aí. Nós vamos parar por um período indeterminado, não sei até quando, não sei como é que vai ser isso, né? Mas vamos parar. E infelizmente, né? Infelizmente, vou sentir muita saudade vossa e, cara, eu já estava viciado nisso e eu já havia metido na minha cabeça de que esta aqui é a minha vida. Na verdade, ainda tenho isso na cabeça, só que acontece, né? Acontece. Então é essa a minha situação, pessoal. Se vocês quiserem continuar comentando, continuem comentando. Se vocês quiserem continuar a conversar comigo, me encontrem no Facebook, né? Que eu vou continuar postando alguns vídeos lá que não saíram bem, que era para postar aqui no canal. Alguns vídeos que saíram ruins, eu vou colocar a postar, continuar a postar no Facebook. E quem puder, vai lá, dar uma olhada e tudo mais. Então, vão lá, sejam meus amigos no Facebook, sigam a página Lua de Março, que lá a gente continua a ter uma interação legal. Agora aqui no YouTube, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Sim, eu queria vos apresentar uma das primeiras músicas, acho que foi a segunda música que eu fiz na minha vida, ainda bem que não saiu, mas foi a quando do terremoto do Japão. O Japão sempre tinha muitos terremotos aí. E eu fiz uma música que era Japão, Japão. Foi assim que aconteceu em Japão. Japão, Japão. Foi assim que aconteceu em Japão. Uma estrela brilhou e o mundo desabou. As pessoas morreram de dor. As crianças sofreram, adultos também, as mulheres, homens e coisas. Sempre que acontecem esses cenários, nós pensamos que Deus enviou, ou talvez nunca gostou de nós, não foi. Isso não, temos que saber que coisas acontecem. Então grita comigo, Japão, Japão. Foi assim que aconteceu em Japão. Japão, Japão. Foi assim que aconteceu em Japão. E aí? Engasguei-me. Foi assim que aconteceu em Japão, foi assim que aconteceu no canal Lua de Março, foi assim que eu conheci vocês, meus inscritos, foi assim que eu amei vocês. Então, muito obrigado pela força e, sei lá, é nóis. Eu amo vocês, pessoal, de verdade, né? Eu
E a cada vez que eu conheço vocês melhor, alguns de vocês no Facebook, a conversa, eu percebo que vocês são pessoas muito legais. Então eu amo vocês de verdade, ok? E muito obrigado por esta nova família que vocês permitiram que ela existisse, ok? Um beijo grande e... Tá difícil terminar esse vídeo, né? Eu estou fazendo de tudo para nenhuma lágrima cair aqui, vocês perceberem que eu sou um chorão.